Meu nome é Marcelo Gabriel, eu tenho 17 anos, minha classe na natação é S8. Aí eu sou SB8 também no peito e SM8 no medley, que é, por causa da amputação, é categoria geral. Eu comecei a nadar desde que eu era criança, no prézinho. No prézinho eu comecei a fazer aula de natação já. Aí eu já aprendi a nadar o básico, né? Aí depois eu afastei, fiquei um tempão. Ah, não, quando eu era pequeno eu competia também no convencional. Mas aí eu não era tão bom assim, não treinava tanto também. Aí eu afastei e fiquei um tempão longe. Aí eu sofri um acidente. Aí depois desse acidente, meu pai viu, queria ver se eu conseguiria ir bem no meio do esporte. Aí minha mãe conheceu um rapaz que era lá na praia, que ele era amigo do cara que trabalha aqui, o Renato. Aí passou o número pra minha mãe entrou em contato com ele, aí eu entrei aqui. O meu treinador, o Cris, ele divide o treino, né, para as competições. Aí tem o período de base, o período de força, potência. Aí na semana de força, a gente costuma descer segunda e quinta. Aí pra gente fazer força máxima. A gente desce pra academia primeiro, quando a gente chega, treina lá na academia, depois a gente sobe pra piscina e faz alguns tiros. No começo, até que afetava, né? Que minha mãe tinha que me trazer resolver os negócios da competição, mas hoje em dia até que não afeta tanto não. Afeta um pouco quando eu tenho que competir. Competir fora de Minas, ou então aqui aí eu tenho que tirar um atestado, aí eu preciso da ajuda da minha mãe, né? Pra mim, pra ela marcar consulta, ela assinar os papéis. Mas tirando isso, não afeta muito não. Mas eles me apoiam, sim. Aqui no o CTE, ele disponibiliza psicólogo. Aí, se você estiver sentindo que você não tá bem psicologicamente, você pode descer lá e conversar com ele. E tem a Tainá também. São dois, né? Ah, eu comecei a competir ano passado, 2021. Aí acho que o primeiro que foi o Geng. Aí o Geng foi aqui em Minas. Reuniu por classe, né? Classe de deficiência e por idade. Aí na minha classe tinha mais ou menos só eu, então foi uma competição bem de boa. Aí tive que só nadar contra mim mesmo. Aí depois teve o regional. Aí o regional já tinha mais gente. E foi em Brasília também. Aí essa competição já deu mais nervosismo, né? Já não era perto, não era em casa, né? Já era contra outras pessoas que já eram boas. Já treinavam muito mais tempo que eu. Mas aí eu consegui ir bem. Aí depois teve o Meet. O Meet foi contra o pessoal do Praia, mais ou menos. Aí, quando o pessoal do Pará, eu fiquei mais nervoso do que quando foi em Brasília. O pessoal do Pará, ele tem um nome, né? Aí eles também são bem bons. Aí eu fiquei muito nervoso nessa competição. Aí eu consegui ganhar uma medalha também. E minha família não costuma viajar para ir para outros lugares, né? Mas quando é aqui, às vezes eles vêm, quando tem transmissão também ao vivo, eles acompanham. Eles me mandam mensagem para saber como é que foi a competição. A minha meta principal, acho que é tentar bater o recorde mundial. Aí, se eu conseguir ir para as Paralimpíadas Escolar, vai ser uma oportunidade tanta, né? Acho que minha meta principal é essa. Eu não tenho muito esse problema de ficar ansioso, né? Mas eu tenho treinado muito. De segunda a sexta eu tenho aqui treinar. Eu vou para a escola de manhã, aí depois da escola eu almoço e venho correndo para cá. Aí eu treino aqui, aí o treino demora umas 2 horas em média. Aí depois eu vou embora pra casa e faço as coisas que eu tenho que fazer da escola. Tenho 5 irmãos. Aí um é por parte de mãe e 4 por parte de pai. Nenhum é os dois juntos. É tudo meu irmão. Aí, antes do acidente, meu pai ele tem um sítio. Aí lá tem uma piscina. Eu ficava nadando lá, né? Porque eu gosto de nadar. Aí eu já tinha essa experiência com a água, esse contato. Aí eu sofri um acidente em 2020, dezembro. Eu tava voltando de viagem com meu pai. Eu tava de van. E tinha um caminhão na frente carregando arado. Ele tava carregando um arado ilegal, um a mais. Aí esse que tava a mais, ele soltou do caminhão e veio em direção à van. Aí era uma descida.
Aí meu pai é uma rua toda escura. Meu pai conseguiu ver por causa do farol da van. Aí ele tentou tirar a van, na hora que ele viu, né? Aí ele tirou uma parte da van. Mas a parte de trás, eu tava lá no último banco da van. Aí eu tava, tipo, foi a parte que a van conseguiu tirar menos. Aí pegou mais em mim. Aí eu tive traumatismo, quebrei costela, a mandíbula e teve amputação na hora do braço. Eu tinha 14. Eu lembro que eu acordei uns 10 dias depois, que eu fiquei em coma induzido. Eu tava com a ferida muito aberta. Eu tive muita hemorragia também. Aí eu acordei depois de 10 dias, tava no hospital. Aí eu tava tomando medicamento na veia já. Eu tava no CTI lá no João 23. Aí eu lembro que minha família toda ficou muito triste e eu tava tomando antidepressivo. Então eu não sei exatamente o que que eu tava sentindo na hora. Eu fui parar de tomar o antidepressivo depois de, tipo, uns 3 meses. Aí eu lembro que, tipo, depois, uma primeira semana assim, eu fiquei muito triste. Mas aí depois eu aceitei, né? Aí eu comecei aqui no Paralímpico e foi muito bom. Antes eu ficava, tinha muita preguiça de fazer as coisas tudo. Eu ficava só jogando no telefone. Aí depois que eu sofri o acidente, eu também era bem dependente, tipo, da minha mãe e do meu pai. As coisas eu pedia tudo pra eles fazer pra mim. Depois que eu sofri o acidente, eu acho que eu fiquei mais independente, porque, sabe, aquele achismo das pessoas acharem que você não consegue fazer alguma coisa por causa da deficiência. Aí eu queria provar para as pessoas que eu conseguia fazer sozinho. Então eu acabei ficando mais dependente de mim mesmo. Então, depois do acidente, eu fiquei mais dependente e eu comecei a gostar muito do esporte em geral. Meu treinador até briga comigo no final de semana, porque ele fala: fim de semana é para descansar. Aí, fim de semana, eu fico jogando bola. Aí eu chego aqui cansado na segunda-feira, ele me xinga todo. Pra nadar, hoje em dia eu já acostumei já, né? Mas quando eu entrei, eu achava meio estranho. Porque eu não tinha, quando eu nadava normal, eu não tinha costume de bater perna, que eu já tinha perdido a prática de não fazer natação. Aí eu nadava só com o braço, com os braços, né? Aí eu entrei aqui no CTE, aí o meu treinador falou pra mim começar a bater perna. Aí hoje em dia, bater perna, tipo, é a coisa mais forte do meu nado. Aí eu comecei a nadar o crawl novamente, né? E aprendi os outros estilos também, né? Porque não é só o crawl que tem. Aí eu tô treinando aqui com ele. E hoje em dia eu ainda nado um pouquinho de lado. Que eu puxo a braçada aqui, aí eu vou meio de lado. Mas aí isso aí é um pouco de treino, né? Que eu tenho que consertar um pouco também. Nunca é o final, é sempre um novo começo. A gente tem que focar sempre nas coisas boas e tentar resolver os problemas que a gente tem. Então, tenta focar nas coisas boas que você tem e continua.